valeu pelo primeiro jogo, pelo resultado. E agora, com certeza, pensando no River Plate, porque é uma decisão, o jogo não vai ser fácil. O Palmeiras se deu o luxo de poder chegar nesse jogo sem ligar para esse jogo. Ontem vocês, boleirada, todos vocês ontem desrespeitaram o torcedor presente no estádio. Mas entendo perfeitamente, a vantagem era muito grande, não é só a vantagem do que você conquistou no placar, não, a vantagem dentro de campo, a diferença é um negócio oceânico, né? Palmeiras é uma máquina. Pode vez ou Pode outra, não estar o Palmeiras- inspirado, no é dia que isso. não está inspirado, ele sempre cumpre na parte organizacional e de intensidade, sempre cumpre. De campo e bola, o Palmeiras, além de mais time, é um trabalho que dá muito resultado. O Gadiardo ainda, nesse retorno, não conseguiu ter um sucesso que ele já teve durante muito tempo no River Plate. Rapaziada, a turma do Jogo Aberto não ficou em cima do muro e deixou a opinião deles a respeito do Palmeiras, pessoal. Tanto do jogo entre Palmeiras e Universitário, eles foram polêmicos na opinião deles a respeito desse jogo e também já falando sobre Palmeiras e River nessa Libertadores que promete muito. Então vocês vão querer ver quais foram os comentários deles, as opiniões polêmicas e quentes deles. Sgarbi, Cicinho, Edu Dracena, enfim, o Everton Guimarães lá de Minas Gerais também deixou a opinião dele. Confere o vídeo que tá muito top. E lá no final ainda tem um trecho da turma da ESPN, comentaristas da ESPN lá, comentando também a respeito desse Palmeiras e River que promete muito. Enfim, pessoal, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. O Palmeiras, na verdade, teve competência. Na primeira partida, goleou 4-0 fora de casa e já estava com o resultado na mão, já pensando em outras coisas, provavelmente no esporte pelo Campeonato Brasileiro. Edu Dracena, missão cumprida, classificado, só que agora é o River Plate. Missão cumprida, Renata, até porque o Abel nos surpreende a cada rodada, assim, cada jogo, porque ele coloca uma escalação diferente. Eu imaginava que ele ia dar oportunidade para outros atletas jogarem, né, esse jogo, rodar o elenco, e não, ele realmente só poupou 2 jogadores, colocou o time base para jogar. Só que quando você enfrenta uma equipe que no primeiro jogo você faz um resultado como o Palmeiras fez, você já entra um pouco mais relaxado, você não entra tão concentrado como fosse uma decisão. Então eu vejo assim, o Palmeiras não jogou bem, né? O Universitário teve chances de ganhar o jogo ontem, mas valeu pelo primeiro jogo, pelo resultado, rodou, colocou os caras para jogar e agora com certeza pensando no River Plate, porque é uma decisão, o jogo não vai ser fácil, mas eu acredito muito ainda na competência do nosso treinador, na reformulação que ele está fazendo, e a gente vê também que o Palmeiras passou por um momento difícil ali, turbulento, e agora está retomando o caminho das vitórias. E o Palmeiras, Sgarbi, teve o Mundial, onde ele passou pelo Botafogo, talvez foi o momento melhor do Palmeiras lá. É um time em reformulação, mas que tem um grande comandante, um cara que conhece bem o caminho das Américas. Um passeio. Não, conhece bem, Rê. O Palmeiras se deu o luxo de poder chegar nesse jogo sem ligar para esse jogo. É raro em Libertadores, né? Faz mata-mata, meteu 4 fora de casa. Só que o problema para mim nisso que o Edu falou, desculpa, é que o Abel ele colocou um peso nesse jogo que não precisava. Muito papel picado na boca. Nossa, papel picado. Mas ele... A noite porto-alegrense, né? Essa noite sereno. Não me complica. Mas o Abel ele colocou um peso nesse jogo que, na minha opinião, não precisava. Porque se ele coloca os jogadores reservas para jogar, todos, os caras que não estão tendo oportunidade, estaria todo mundo aqui falando talvez bem de um jogador, falando que, tal jogador entrou do banco, foi bem. Até pro torcedor, né? Pra ver. Os caras vão lá e não conseguem ver uma vitória do time. Porque esse é o problema, assim, um 0-0, jogo horrível. Nossa senhora, quem assistiu E assaltaram o Universitário, que golaço, velho. Mas 0-0, jogo horrível. Aí com os titulares, gera para as pessoas mais uma vez os titulares do Palmeiras não convenceram. Mais uma vez não jogaram bem. Então esse é o problema. Aí que tá que talvez ele tenha colocado um peso nesse jogo que não precisava. Pois eu vi outra coisa completamente diferente. Você não tava bem, né? Não, eu não tava bem mesmo. É verdade, você tem razão, concordo. Mas eu vi uma oportunidade para ele experimentar. Ele testou 3 zagueiros, comportamento dos alas, meio campo diferente e o mesmo ataque. E não Só fez gol. isso. Mas eu vou ser chato Só aqui, isso. tá? Eu vou ser chato. Só hoje eu preciso avisar. Hoje tá. Eu vou avisar não precisa avisar que você vai ser chato. Eu achei uma sacanagem dos jogadores do Palmeiras ontem. Vocês estavam de sacanagem ontem com o torcedor. Sacanagem. Porque aí eu também não vou culpar o treinador. O treinador colocou quase força máxima e os caras desinteressados do jogo. Tudo bem,
fez o resultado semana passada, parabéns, nota 100, estava classificado. Agora, vocês entrarem na malemolência que vocês entraram ontem, com o torcedor. Pois é, com o torcedor que vai no horário ruim, meio de semana, ingresso caro. 33 mil pessoas. Mais de 30 mil torcedores. Para vocês andarem, para vocês mostrarem o desinteresse com a camisa do Palmeiras, mesmo vocês classificados. Ontem vocês, boleirada, todos vocês ontem desrespeitaram o torcedor presente no estádio. Vocês entraram de sacanagem com o jogo ontem. O Palmeiras já vai enfrentar o Sport agora pelo Campeonato Brasileiro, que está em ascensão. Já empatou com o São Paulo, ganhou do Grêmio, não é? Everton Guimarães, o Palmeiras não sofreu nessa classificação, mas agora talvez tenha uma dose bem maior de sofrimento para ele aí na conta, com o River. Renato, você matou a questão. O Palmeiras fez um treino de luxo, né? Eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras desprezou o adversário, tratou como... Aí seria sim, né? Conforme o Capelanes tentou esquentar aí, seria um desprezo, na verdade, a quem foi lá assistir o jogo, esperava, assim como eu, uma goleada. Ontem eu fui de 4-0 de novo para o Palmeiras. Mas entendo perfeitamente, a vantagem era muito grande, não é só a vantagem do que você conquistou no placar, não, a vantagem dentro de campo, a diferença é um negócio oceânico, né? Então, assim, eu entendo. Mas foi um treino de luxo. É exatamente como você disse aí, né? Para testar algumas formatações, para ver, de repente, comportamento de jogador em campo. É que isso, avaliar pelo placar, realmente deixou a desejar. Mas a vantagem era muito grande, Renato. A vantagem era muito grande e, para mim, sem crise, um treino de luxo ontem, Palmeiras classificado e, para mim, reafirmo. É que o Abel costuma tirar da cartola alguns movimentos muito interessantes. Então, quando todo mundo achou que o Palmeiras estava morto, aí tá o Palmeiras, né, já voltando a incomodar no Brasileiro, e aí fez uma vantagem consistente no primeiro jogo e só administrou no segundo e tá tudo certo. Doutor Marco Aurélio Cunha, o Palmeiras vai incomodar o quanto ainda nessa Libertadores, na sua visão? É um time enorme. Então, tem camisa, tem gestão, tem um treinador importante. O treinador só não pode atrapalhar o processo, porque muitas vezes você fica tão soberbo como treinador que você incomoda um pouco, até os atletas. Ontem, por exemplo, o Abel fez um trabalho tático. Ele colocou 3 zagueiros. Chático, né, doutor? 0-0, chático. Ele tentou fazer algo novo para ele mesmo ter a experiência do que foi o resultado dessa partida. Esses jogos aí que eu falo pro Capelanes, que ele disse que o jogador tem que fazer tudo em todo jogo, cada jogo é um jogo. O Vasco meteu 6 do Santos, falei, a próxima perde pro Juventude. E a próxima? Que chega com os 2-0. O doutor virou doutor Nostradamus aqui. O senhor sabe tudo, vê tudo. Nostradamus aqui do Jogo Aberto. Que tá de brincadeira. Chega com 6-0 lá em Caxias do Sul e acha que vai repetir o 6-0. Tomou 2-0. Ninguém achou que Por fosse isso que repetir. toda a festa que o Diniz fez tem que ser mais ponderado para pensar no próximo jogo. É verdade, lamenta, Abel... né, doutor? Ganhou de 6-0, lamenta porque ganhou de 6-0. Tem que chorar na coletiva, Não, Diniz. você tem que chorar na coletiva. Não. Dentro do vestiário você comemora. Lá no campo acho que não é Analista muito legal. de vibração. Até por respeito ao luto do adversário que tomou... Doutor! Calma aí, doutor. Respeito ao luto do adversário que perdeu. Não pode comemorar. Pode. Então, quando vocês meteram 4-0 na gente, o senhor chorou no título da Libertadores? Naquele título roubado. Que legal que você falou isso. Tirou até o cavanhaque, né, doutor? Que legal que você falou isso. É a contradição. Uma incoerência foi detectada no programa. Quando é pro São Paulo, pode comemorar e dane-se o luto do outro. Mas se é pro Diniz e pro Santos, não comemora, doutor. Pera um pouquinho. Faça aí favor. você vê como você fala bobagem. Vamos lá. O São Paulo ganhou a Libertadores. Roubado, doutor! O Vasco ganhou. Ganhou um jogo. 3 pontos saiu da zona de rebaixamento. Um jogo. Que tira da zona de rebaixamento. Ganhou um jogo. E não vale então ganhar o jogo. Vale. Vale, comemora com seus atletas no vestiário, fica feliz no vestiário, lá e tal. fora não pode. Como comandante não deveria. Doutor. Então, quando Muita você... tutelagem, O Luiz doutor. Henrique meteu 4-0 na Inter de Milão, ganhou a Champions, fez o diabo lá merecidamente. O São Paulo comemorou contra o Atlético Nacional. Caramelo, nessa aí você se lascou, passagem Caramelo. de fase. mas tem que comemorar, doutor. mata-mata. Todo mundo vai Um jogo de comemorar. campo ponto Claro, corrido, doutor. menos. Tem que comemorar, 6-0. Analista de vibração, analista de comemoração de jogo. Comemora é isso. menos. Então o Palmeiras ontem chegou humoroso lá, como são jogos desse tipo à noite, já fez 4-0.
Ô, Marco, na nossa época, quando ganhava, vocês estavam com um pacotinho de dinheiro, né? Comemorava, Mas comemorar tem forma O de Luizinho contou que ele comemorar. guardava, era no bolso Tem do forma de paletó. comemorar. E aí, Chico, é você agora. No seu tempo. Mas, enfim, observou, viu que não deu certo, pode tentar outras vezes. Acho que o Alan fez um bom primeiro tempo, melhor, o grande destaque é um jovem jogador que tem muita qualidade, além de... né? O Abel explica que foi Depois ele explica unicamente pelo cartão amarelo. Ele falou assim, eu não queria ter a possibilidade de também pesar nas costas de um jovem jogador uma expulsão num jogo importante e perdê-lo numa fase decisiva. Não, ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Então, eu acho que esses pontos bem pontuais mesmo ali, né? Do jogo de ontem do Palmeiras. A saída do Alan, inclusive, contribui para o jogo ser pior ainda no segundo tempo. Foi. Porque o Alan realmente era a luz ali, era quem estava jogando Personalidade, vai pra a cima, ganha, né? busca o Ele estava drible. jogando a ganha, um jogo que ninguém tinha motivo para jogar a ganha. Nem o próprio Universitário. Palmeiras é favorito contra o River Plate? Para mim é. Para mim também. Eu acho que a grande notícia de ontem para o palmeirense foi a dificuldade que o River Plate mostrou, né? Na classificação contra o Libertad. É claro que agora zera. Se Palmeiras e River Plate, com o primeiro jogo, o Palmeiras tendo ganho de 3 lá, ainda teve disputa, você imagina zero. Mas era um River Plate diferente, né? Era um River Plate muito melhor do que o de hoje. Vai ser um reencontro do Abel com o Gallardo. O Gallardo saiu e voltou, não é? Sim. E o Abel ficou esse tempo todo. Mas realmente eu também vejo o Palmeiras como favorito, mais time. Só que é um mata-mata, o River Plate é o River Plate, então a gente sabe que tudo pode acontecer, mas o Palmeiras tem mais time. O que ontem ele sofreu no seu estádio lotado, 86 mil pessoas, estava apinhado de gente. Contra o Libertad, que convenhamos é um time tecnicamente muito inferior ao Palmeiras, Libertad faltou muito pouco para ele ganhar o jogo. Muito pouco para ganhar o jogo. Não, o Armani fez umas 4 defesas. Se o River Plate não melhorar muito, fora chute para fora e tal, se o River Plate não melhorar muito, o Palmeiras é bem favorito. E o River tem bons nomes, tem alguns jogadores interessantes, mas não tem feito grandes partidas. Outro dia eu comentei no campeonato argentino o jogo dele com o Independiente, também o Independiente foi melhor que o River Plate. Então, é um time que não encontrou seu balanço. Aliás, Já faz tempo que o Borja está no banco, como estava ontem? Ou alterna? Alterna. Ele não é titular, mas o Driussi tem sido o jogador, assim, não exatamente de referência, né, mas o jogador mais avançado. É claro que em momentos que o Driussi está machucado, está suspenso, o Borja acaba sendo titular. Borja. Mas me chamou a atenção. ele é um Achei jogador bem que... fraco o time do River Plate. Sim, é um jogador que não tem conseguido fazer os gols que muita gente espera dele. Parece e que o time a fase como um dele todo de fato tá mal. já passou, né? E tem um problema, né? O River, o Gallardo adora, e eu entendo que ele adore, o Juan Fernando Quinteiro, o Nacho Fernandes. Só que esses jogadores, sem a bola, o Nacho até tenta um pouco, mas o Juan Fernanda, sem a bola, não participam do jogo. E hoje em dia o futebol não permite isso. O futebol exige... Na Argentina é assim, né? O campeonato argentino é o campeonato mais intenso do mundo. Saíram estatísticas que já provam isso em termos de tentativas de recuperação de bola, a média por jogo é disparado, a mais alta do futebol mundial. Se a gente pegar todas as ligas mundiais. E o River perde quando tem os dois em campo, eles não jogam sempre juntos, ontem jogaram, perde muito da intensidade sem a bola. Por isso ele sofreu tanto ontem contra o Libertad. A tendência contra um Palmeiras que é sempre muito intenso. Palmeiras é uma máquina. Pode vez ou pode outra não estar Palmeiras... inspirado, no dia que não está inspirado, ele sempre cumpre na parte organizacional e de intensidade. Sempre cumpre. O jogo inteiro. É fato. O jogo inteiro, todos os jogos, principalmente esses jogos de mata-mata, que o Abel faz uma preparação. Comissão técnica do Palmeiras, a gente sabe, para o time entrar voando, o River Plate vai ter dificuldades. Vai com a camisa, com a história, com a tradição, com a sua torcida. Mas time por time, eu vejo o Palmeiras superior. Como no ano passado, o River também teve limites e jogava até para fazer a final em casa, né? E não conseguiu passar pelo Galo por limitações. Esse ano parece mais limitado ainda. Mas a Libertadores não permite que você conte com os ovos antes que a galinha se disponha a colocá-los. O Palmeiras foi eliminado recentemente por um Boca, que também era tão medíocre quanto esse River, talvez mais. Agora, né?
né? Mudou o ditado, né? Dos ovos e da galinha. Da galinha? Antes da... Enquanto o Eugênio pensa no Quando ditado estiver, dos ovos e da galinha, aliás, é uma boa pedida para essa sexta-feira, um frango a Ovo ou passarinho. galinha? Frango a Ou os passarinho com aquele alhozinho frito, é maravilhoso. Agora a gente tem uma tela com histórico de Palmeiras e River Plate com uma vantagem palmeirense. Será que é tão grande assim essa vantagem? Olha aí, ó. Na Libertadores. Fizeram a semifinal em 99, quando o Palmeiras foi campeão. Ah, quem gosta de lembrar essa é o Zinho, que deve estar nos assistindo. Tomando aquele café. Lembra, Zinho? Ó, o Palmeiras ganhou... Não, desculpa, o River Plate fez 1-0 no jogo de ida e na volta o Palmeiras 3-0 no River Plate. Palmeiras de César Sampaio, de Alex, Zinho. Teve muito Roque Alex. Júnior, Marcos e companhia, Arce. Hein? Um time de bola, hein? Campeão pela primeira vez da Libertadores. Na semifinal de 2020, se enfrentaram novamente. O Palmeiras fez 3-0 jogando na Argentina. Não foi nem no Monumental de Núñez. Não me lembro que estádio exatamente foi. Foi no estádio Independente. No estádio do Independente. Libertadores da América, Ricardo Bottini. Sim, o Palmeiras com um meio-campo jovem. Danilo, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Aquele centroavante, como é que era o nome? Luiz Adriano e etc. Deu um show na ida, fez 3-0 e sofreu demais na volta. Quase se complica o Palmeiras na volta. Mas passou e foi campeão na final contra o Santos. 2-0 fora os VAR. Todos acertados. Os gols do River foram anulados porque tinham que ser anulados pelo VAR mesmo. Mas muito susto, né? Palmeiras muito no limite para quem tinha feito aquele resultadaço na ida. E é claro que a gente está falando de campo e bola. O Palmeiras, além de mais time, é um trabalho que dá muito resultado. O Gadiardo ainda, nesse retorno, não conseguiu ter um sucesso que ele já teve durante muito tempo no River Plate. Mas a gente acaba de vir de uma história diferente do Palmeiras em mata-mata agora contra o Corinthians, né? Como a história do jogo pode condicionar, de fato, uma classificação. 1-0, que não é uma vantagem tão grande assim na ida para o Corinthians, mas a expulsão do Aníbal Moreno ali com 15 minutos de jogo dificulta demais, né, a vida do Palmeiras. Então, são esses elementos que podem mudar toda a história de uma classificação. Abel, esse é o tipo de jogo que talvez eu concorde com você pela a história do fator casa. De jogar primeiro em casa, O Palmeiras vai decidir sempre em casa. Sempre em casa, porque ele tem a melhor, menos na final. Nas últimas três que o Palmeiras foi eliminado, ele decidiu em casa e foi eliminado. Para o Atlético Paranaense, para o Boca Juniors e para o Botafogo. Eu acho que esse é um caso específico daquilo que você defende. O Palmeiras está tão melhor que o River Plate que se ele fizesse a primeira partida em casa, ele teria uma boa chance de abrir uma grande vantagem. Mas, por exemplo, contra o Universitário, ele fez a primeira fora e praticamente decidiu fora. Sim. Mas você tem razão. Mas eu acho que a diferença entre os dois times, se o Palmeiras tivesse que sair na segunda, não seria tanto problema. Melhor ainda, ele recebe. Mas agora tem um primeiro jogo, que isso que a Mari falou, que pode condicionar, pode acontecer algum problema. Mesmo o timaço de 99, campeão pela primeira vez, perdeu no Monumental, né? Mas aquele era um grande River também. Né? Bom, rapaziada, então é isso aí. Vocês puderam conferir nesse vídeo a turma do Jogo Aberto deixando os seus comentários, as suas opiniões a respeito de Palmeiras contra o Universitário, né? Vocês viram eles falando, o Palmeiras jogou um grande jogo, não jogou, foi um jogo bem ruim mesmo, porém o Palmeiras entrou basicamente em ritmo de treino, né, pessoal? O Palmeiras, a real é que não queria muito assim jogar pra valer, não. Palmeiras foi lá fora de casa e aí sim jogou pra valer, fez os 4-0 e como vocês viram, o Sgarbi falando, o Everton Guimarães, o Palmeiras se permitiu ontem entrar assim só pra cumprir a tabela mesmo, né, pessoal? Enfim, talvez revolte alguns, principalmente os torcedores que vão ao estádio, né, para conferir o Palmeiras, para ver o Palmeiras jogar, esperando gols, né, e acaba 0-0 dessa maneira, talvez frustre um pouco, mas a verdade é que o Palmeiras, né, em Libertadores, olha para você ver, um jogo de mata-mata de Libertadores, um jogo completamente morno, assim, nem cara de mata-mata tinha, porque o Palmeiras praticamente liquidou, né, praticamente não, o Palmeiras liquidou o jogo no primeiro jogo, né?
liquidou o mata-mata no primeiro jogo. Então, assim, Palmeiras muito forte, Libertadores, e chega para esse confronto aí contra o River bem favorito, né, pessoal? Na minha opinião, favorito, o River. Eu assisti até o finalzinho do jogo entre River e Libertad, foi pros pênaltis, né? E, cara, impressionante. O Libertad é um time bem ruim, galera. Um time, vamos concordar, o Libertad é um time bem ruinzinho mesmo. E o River suou bastante para poder passar do Libertad nos pênaltis, né? A sorte do River é que o Libertad é ruim e os jogadores lá erraram nos pênaltis, erraram um bocado de pênaltis e o River conseguiu avançar, né? Mas não é aquele River, né? Tanto River, Boca, esses times assim que costumavam, né, meter medo bastante, principalmente falando em Libertadores. Hoje em dia, né, não é mais assim. A realidade é essa, né, pessoal? Enfim, na minha opinião, não mete medo. Palmeiras favorito, muito mais time, muito mais consolidado, né? Enfim, muito mais organizado. E a real é que a Libertadores, o favoritismo grande, tem um favoritismo grande aí de Palmeiras e Flamengo, né? A real é que todo mundo tá esperando uma final entre Palmeiras e Flamengo, mas é futebol, o futebol é jogado, vamos ver como é que vai ser essa final da Libertadores, né? Mas fato é que o Palmeiras tem totais condições de passar pelo River, né? Se o Palmeiras quiser jogar mesmo, na minha opinião, se o Palmeiras entrar pra valer, ganha os 2 jogos, cara. Ganha os 2 jogos e avança aí na Libertadores, né? E pode ter choque rei na semifinal, se o São Paulo passar pra LDU, né? Pode ter choque rei, Palmeiras e São Paulo na semifinal da Libertadores, outro grande confronto, né, pessoal? Mas enfim, o que você achou do time do Palmeiras contra o Universitário? Deixa a sua opinião aqui no campo dos comentários, bora debater. Já deixo as suas opiniões também, o seu palpite para Palmeiras e River, como é que vai ser esse jogo, placar, quem vai se destacar, deixa tudo aí na sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer, seu like é importante, ajuda muito. Então, fortalece aí no like, se for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia, beleza, pessoal? Então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, é o porco, é nóis. Fui!